Passamos agora para o 7º painel com o tema Divisão de Custos e a questão da sustentabilidade da infraestrutura digital. Como moderador do painel, convidamos o vice-presidente jurídico e regulatório da Claro, Dr. Oscar Peterson. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a OAB, na pessoa do Beto Simonetti, também a Universidade de Frankfurt, na pessoa do Ricardo Campos, pelo convite e pelo brilhante evento, né, que está sendo fantástico, todo mundo tem comentado e tomara que seja o primeiro de muitos. E agora, esse painel ele tem o objetivo de tratar da divisão de custos e questões de sustentabilidade da infraestrutura digital, que é muito conhecido esse termo como o fair share. Para a gente entender um pouco mais do fair share e como está sendo feito isso nos diversos países, a gente tem essa mesa com pessoas que são stakeholders importantes nesse processo, tanto no Brasil como na Europa. Mas antes eu quero fazer uma introdução sobre o tema e aí depois eu passo para cada um dos painelistas. Nas últimas décadas, as telecomunicações e os serviços digitais se tornaram um elemento central nas relações sociais e econômicas. A estrutura de internet mudou radicalmente, gerando novos modelos de negócio e novos agentes dominantes no ecossistema digital. Como consequência dessa evolução, o tráfego hoje não é distribuído de maneira igualitária. Ao contrário, se tornou altamente concentrado e assimétrico, dependente de poucas plataformas. No entanto, o modelo de custos e compensação pelo uso da infraestrutura de rede evoluiu muito pouco desde a primeira internet, na qual o tráfego de e-mail dominava. Em oposição ao contexto atual, na qual o streaming de vídeo e outros serviços intensos em dados são os que geram os maiores tráfegos. Hoje, a arquitetura de rede vem se adaptando às novas necessidades devido ao crescimento exponencial de tráfego, principalmente de vídeo, mas a estrutura de recuperação de custos não se modificou. De acordo com os dados da Sandvine, o volume de tráfego global aumentou 23% de 2021 ao final de 2022, com vídeos representando 66% do volume total de tráfego de internet. Ao passo que entre o ano de 2018 e 2021, o tráfego de dados nas redes fixas e móveis multiplicou por vezes 3,2. Esse crescimento continuou após a pandemia, principalmente por causa do aumento da demanda dos serviços de vídeo, streaming, downloads, tráfego criptografado e um amplo menu de serviços de internet com incentivos substanciais para o aumento do tráfego. Outras estimativas indicam que hoje o tráfego de vídeo representa 71% do tráfego móvel e deve chegar a 80% em 2028. Da mesma forma, a análise Mason prevê que o tráfego continuará a aumentar nos próximos anos, globalmente a uma taxa de 27% entre os anos de 2022 e 2027, com 85% do tráfego gerado nas redes móveis, provavelmente de aplicativos de vídeo e redes sociais. Tendo em vista a complexidade do tema, a Europa, a gente vai começar a falar agora do contexto da Europa. Tá? E, no contexto da União Europeia, o tema do fair share tem tomado o debate público desde o início de 22, a partir do apelo feito pelos CEOs das empresas Telefônica, Vodafone, Deutsche Telekom e Orange, algumas das gigantes dos setores de telecomunicação na Europa, no qual indicam a insustentabilidade da situação atual devido ao desequilíbrio entre, de um lado, os grandes players de tecnologia, que estariam com lucros exorbitantes e abaixo custos, e de outras empresas de telecomunicações, em situação inversa. Destaca-se os maciços investimentos realizados pelas operadoras para a manutenção da capacidade das redes, especialmente durante o pico de tráfego causado durante a pandemia, bem como a dificuldade de se negociar com as plataformas de tecnologia, dadas suas fortes posições de mercado, poder de barganha assimétrico e falta de condições regulatórias niveladas. Diante disso,
foram defendidas propostas de contribuição proporcional para o custeio da infraestrutura, como forma de garantir a qualidade e a cobertura necessária dentro da União Europeia. Meses depois, membros da Comissão Europeia fizeram declarações no sentido da necessidade de se pautar tais discussões. Em entrevista coletiva realizada em maio de 22, a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, afirmou ser essa uma questão a ser considerada e com muito foco, acrescentando que os grupos de tecnologia não têm contribuído para viabilizar os investimentos na implantação da conectividade, apesar de gerarem grande parte do tráfego. No mesmo sentido, Thierry Breton, comissário do Mercado Interno da Comissão, demonstrou em diversas ocasiões ser favorável à demanda das operadoras e que lançaria ainda em 23 uma consulta pública sobre o pagamento da justa contribuição às empresas de telecomunicação. Breton destacou os impactos das novas tecnologias e do aumento do fluxo de dados nas infraestruturas e, ao mesmo tempo, os reduzidos lucros e incentivos para maiores investimentos, situação que seria beneficiada pela inclusão de novos agentes nessa responsabilidade. Em meio a acirrados debates, a Comissão Europeia lançou, no final de 23, a consulta pública, em fevereiro de 23, a consulta pública sobre o futuro do setor de comunicação eletrônica e de suas infraestruturas, na qual buscou consultar as diversas partes interessadas no debate acerca das mudanças do cenário tecnológico e do mercado e seus efeitos na conectividade. A consulta foi encerrada em 19 de maio e as contribuições deverão ser publicadas. Portanto, agora eu passo a palavra, então, à nossa convidada, Annegret Gruber, que é a representante do órgão regulador alemão. Por favor, Annegret. Muito obrigado pelas palavras introdutórias e pelo convite. De fato, represento aqui a Agência Nacional das Redes, uma agência reguladora, telecomunicações, correio, energia e redes ferroviárias. São essas as redes que nós regulamos, a nossa agência reguladora. A nossa agência reguladora é membro da Associação BEREC, da rede de reguladoras da comunicação digital e telefônica. Nós, como membros do BEREC, somos bastante críticos ao fair share, porque nós acreditamos que isso não é necessário. Não é necessário negociar um fair share, isso vai ter impactos negativos sobre as redes. Talvez eu deva explicar a nossa posição de agência reguladora da rede. Acreditamos que não seja uma falha de mercado, o mercado interconectado em IPs. Os reguladores acreditam que não seja oportuno interferir em mercados que ainda funcionam. O mercado funciona. Caso você interfira no mercado, vai causar distorções. Esse é o nosso credo de agência reguladora e, por isso, nós acreditamos que haja risco. Se interferimos, nós vamos distorcer o mercado e vamos até criar efeitos adversos ou inversos. Vou voltar a isso logo em seguida. Para nós, uma regulação do mercado onde não há falha de mercado traria riscos, por isso não acreditamos que seja oportuno nem necessário regular o fair share. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer, ora, para nós, não existe necessidade de dividir ou redividir, fazer uma partilha dos custos. Quem paga os custos são os causadores, ou seja, o usuário que paga os custos das redes, pelas taxas que paga, pela subscrição de um cartão de celular. Ou seja, é o usuário final que paga a rede, então não vemos falta de assunção de custos por quem quer que seja. O usuário paga, o consumidor que paga.
Nesse contexto, é bem interessante observar o seguinte: ora, se até o usuário que talvez sejam beneficiados pelo fair share, pelo menos se alega isso, as associações de consumidores não querem saber de um fair share, por isso acreditamos que não exista necessidade de regular, já que o mercado não tem falhas e qualquer regulação acarretaria uma distorção do mercado. Se nos introduzíssemos um modelo de fair share, nós teríamos um tipo de dupla contabilidade com aumento de preços para o usuário final. Isso seria um fator, um efeito inverso, o adverso de uma regulação, principalmente no acesso à internet, porque, pois veja bem, o custo para o consumidor final não vai cair caso adotemos um sistema fair share. E as grandes empresas de internet, se vão pagar alguma coisa a mais, só vão encher o bolso das operadoras de rede. Talvez vão diminuir a sua qualidade, não teriam mais interesse em garantir uma gestão de dados, gerenciamento de dados, o tráfego de dados, por exemplo, via investimento em CDGs ou outros meios. Nós acreditamos que uma intervenção cause um efeito adverso, por isso não acreditamos na necessidade de interferir no mercado, já que intervenção, como já disse, causaria efeitos negativos e distorções do mercado. Distorções do mercado, elas surgiriam se apenas as grandes caps seriam responsabilizadas, as menores não teriam vantagens, até os ISPs e os caps de menor porte teriam desvantagens, sofreriam uma discriminação. Outra vez, seria negativo o efeito de intervenção no mercado, de regulação do mercado. Não há vantagens, já que não descobrimos nem detectamos nenhum problema. Ora, ao mesmo tempo, fair share não poderia ser realizado em conformidade com a legislação. De uma ou outra forma, traria discriminações de atores de menor porte. O sistema não tem como ser regulado, não tem como ser configurado. Não sei o que a comissão tem de ideia ou de sonho, nada disso vai se realizar. Eis a nossa posição divergente de todos os planos fair share. Eu gostaria de ver a sustentabilidade da infraestrutura. Tem pessoas que alegam que a divisão de custos é injusta, que a partilha dela deveria ser diferente, que deveria haver uma redistribuição entre os atores do mercado. Ora, nós, reguladores econômicos, não rezamos nessa cartilha e não compreendemos o argumento. Há outros argumentos que alegam que, sem partilha de custos justa e equitativa, teríamos uma lacuna de investimento. Isso não é verdade, porque a infraestrutura digital ela vem crescendo de forma sustentável, sem problemas de investimento, sem falta de verbas. Se é um problema essa tal da divisão de custos, não vamos interferir com o medicamento errado. A sustentabilidade ela existe, então não vamos tentar cuidar um mal por um outro, que seria a distorção do mercado. Eis a nossa posição. Se queremos aumentar a infraestrutura, expandir a infraestrutura, se tivéssemos um problema de expandir a infraestrutura digital, se de repente o Estado quer ampliar e expandir a infraestrutura digital para uso, por exemplo, educação, saúde, eletrônica, etc. Sim, claro. Se o legislador o executivo define que a infraestrutura deve ser expandida, ele que deve oferecer as verbas necessárias e não vai passar a mão no bolso das empresas da internet. Por isso eu não compreendo fair share e não compreendo como se pode misturar o joio e o trigo, ou seja, a divisão de custos e sustentabilidade da infraestrutura digital. Isso traria o seguinte problema adicional: não é um problema de expansão. Não temos problema de expansão no momento. A infraestrutura ela está sendo expandida por empresas privadas
consideramos isso. Onde não há viabilidade econômica, há verbas de fomento em regiões mais remotas, sempre de acordo com a legislação de subsídios da União Europeia. Mas, por outro lado, essa infraestrutura, em parte, ela não é utilizada pelos usuários finais, porque, afinal, não existe nem necessidade de usá-la. Ou seja, nós temos uma reserva, é um problema de demanda. A demanda não justifica a infraestrutura digital, por isso não vamos começar pela oferta. Os efeitos inversos ou adversos de uma intervenção seriam os seguintes. Se tivéssemos uma partilha de custos mais justa e equitativa, como é alegada pela indústria, se tivéssemos essa divisão de custos modelo fair share, nós teríamos um aumento dos custos do conteúdo ou uma redução da qualidade. Com isso, os usuários, a demanda ia deixar de desejar, porque a demanda tem o interesse de ter uma boa conexão e bons conteúdos. E, bom, o usuário, o consumidor, ele paga por uma boa banda larga. Nós destruiríamos aquilo que, a princípio, é a nossa esperança que o mercado se regule, ou seja, a demanda seria cortada ou inibida. O nó da questão é o seguinte: as pessoas, quando demandam uma banda larga de boa qualidade, por exemplo, uma boa taxa de transmissão, um bom sinal na rede de telefonia móvel, celular, quem oferece a infraestrutura digital vai ampliar, vai criar estruturas e atender essa demanda. Os operadores das redes também têm o interesse de divulgar, de usar as redes para tráfego ou transmissão de conteúdos fabricados por outros. Ou seja, quanto mais você veicula de conteúdo, melhor será a demanda. Se você destraga esse nexo, você vai perder todas as oportunidades e vai ter um efeito completamente contraproducente que alegadamente traria essa tal da divisão de custos. Teríamos várias consequências indesejadas e criaríamos um problema distorcendo o mercado, qualidade reduzida dos conteúdos, falta de demanda dos usuários. Aí, no segundo passo, seríamos obrigados a regular o que regulamos errado no início. Nós não queremos regular para depois consertar um sistema. Nós não queremos regular para distorcer, depois consertar o mercado. Só regulamos onde há uma falha grave no mercado, onde o mercado não dá conta. O problema da expansão, a infraestrutura digital, nesse caso, deve ser combatido com outros meios. Já lhes disse o que eu vejo como potencial solução de problemas de expansão. Se há mais demanda, vamos ter mais infraestrutura digital, por isso, pouco aconselhável, se não proibitiva, a intervenção no mercado. Espero que tenha sido concludente na minha posição. Muito obrigado. Peço até desculpas, porque tenho que voltar a pegar o trem, já que estamos um pouco atrasados. Muito obrigado, Margareth, pela exposição. A gente vê que o tema é controverso, né? E não é só aqui, né? No mundo inteiro essa discussão está em andamento. Na Coreia do Sul, nos Estados Unidos tem uma comissão no Senado tratando desse assunto. E no Brasil não é diferente. Por isso que nós chamamos aqui o conselheiro diretor da Anatel, Alexandre Freitas, que, além disso, ele é presidente do Centro de Altos Estudos de Telecomunicações da Anatel, para falar um pouco de como anda esse debate no Brasil. Brasil que tem uma dimensão continental, né? Um Brasil que precisa ainda reforçar profundamente a sua infraestrutura, principalmente nas áreas mais carentes e de menos renda, e um Brasil que se discute muito agora o tema da conectividade significativa, ou seja, quais são os caminhos para a população de baixa renda realmente ter uma conectividade de nível adequado para a sua vida, para exercer até os seus direitos de cidadania. Alexandre, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Conseguem me ouvir bem?
Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma honra participar de mais um evento que é um caso de sucesso, que é a Digitalização e Democracia, um diálogo Brasil-Europa. Queria inicialmente agradecer ao Rony Prois Duarte, ao Ricardo Campos, ao presidente Beto Simonetti, 3 expoentes quando se pensa em organização de grandes eventos. O Rony é uma liderança natural quando se fala de eventos de qualificação e formação para os advogados do Brasil. Tem exercido com muito denudo essa nobre função e essa nobre missão no âmbito do Conselho Federal. E esse evento revela muito dessa forma como o Rony ele tem construído esse diálogo. O Ricardo como eu costumo brincar com ele, o que toca torna-se ouro, não é? É um Midas quando se pensa nesses grandes projetos. Os dois conseguiram juntos essa sinergia que resultou em mais um evento de grande qualidade. Eu comentava ontem com alguns amigos que este evento, sem dúvida alguma, ele passa a ser histórico. Ontem nós tivemos a qualidade dos debates, Rony, ontem foi surpreendente. Foi uma verdadeira verticalização dos temas centrais deste evento. Hoje não é diferente. Então, eu queria dizer para o Ricardo que você fez uma escolha muito sábia em relação ao tema, e isso é muito perceptível também na forma como vocês elencaram os nomes, cada um adequadamente para os respectivos painéis. Então, é um caso de sucesso esse evento. Espero, Ricardo, que ele seja o primeiro de muitos outros a ocorrer aqui em Frankfurt, na sua alma mater, porque, de fato, é um evento que marca aquilo que nós podemos considerar como os eventos de grande qualidade do Conselho Federal. Então, parabéns ao Ricardo, parabéns ao Rony por esse notável trabalho. Queria parabenizar também o Oscar Petersen pela moderação do evento, do nosso painel, e queria parabenizar a professora Ana, a diretora de Relações Internacionais da Bundesnetzagentur, Annegret Goebel, pela sua rica exposição. Eu vou fazer uma análise a partir de 3 pontos. O primeiro ponto, eu quero fazer uma exposição mais teórica, a partir de algumas reflexões que tenho feito, onde com o professor Ricardo Campos, temos feito uma joint venture intelectual a respeito desse tema, temos tratado desse assunto, já temos 4 ensaios a respeito, e esse é um tema que pretendo desenvolver sob a supervisão do Ricardo, aqui na Universidade de Frankfurt, no meu Visit Scholar aqui. Então, eu vou começar fazendo essa espécie de inventário do debate a partir do que nós estamos escrevendo. E depois contextualizarei esse debate no âmbito da realidade brasileira. A Anatel recentemente fez uma consulta pública para coleta de subsídios, que, na sequência, será organizado e sistematizado no âmbito da agência, sobe para o Conselho, depois para uma proposta de regulamento, a ser aprovada pelo Conselho, nós teremos uma audiência pública, ou seja, o debate, Oscar, como você muito bem sabe, agora que se iniciou no Brasil. Mas, a despeito do fato do debate ter se iniciado no Brasil mais recentemente, do ponto de vista de uma provocação institucional da Anatel, já temos posições as mais diversas no âmbito do setor de telecomunicações, no âmbito institucional, embora os conselheiros ainda não tenham formalizado as suas visões a respeito, mas nós já conseguimos colher a forma como cada um, nesse primeiro momento, consegue enxergar esse grande tema, que não é um tema simples, é um tema complexo. Então, eu vou pedir a licença para fazer algumas considerações a partir do que eu tenho redigido a respeito do tema com o professor Ricardo. A simetria entre a indústria de telecomunicações e as empresas de tecnologia que ascenderam nas últimas 2 décadas tem refletido em questões que vão de temas como a acessibilidade digital e a sustentabilidade do custo de infraestrutura. Quando nós examinamos essa questão do custo de infraestrutura no Brasil, esse tema ele não pode passar ao largo das grandes, digamos assim, preocupações nacionais. O Oscar Petersen mencionou uma delas.
inclusão digital, conectividade significativa. São dois eixos temáticos daquilo que hoje faz parte do que se denomina de Pacto Republicano 4, eu diria isso para vocês. Esse novo pacto, que é um pacto econômico, e eu falo republicano porque já tivemos 3 anteriores que trataram de temáticas relacionadas ao desenvolvimento das instituições do sistema de justiça, esse pacto econômico, é uma espécie de PAC, chama de PAC no Brasil, ele tem uma série de eixos. Um deles é o desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento social. E uma das preocupações central no país hoje é a necessidade de inclusão digital, principalmente nas áreas mais distantes do país. Então, a região norte do país, região nordeste do país, são áreas importantes. E essas áreas, para que elas possam ser alcançadas a partir dessa revolução que se dá através da inclusão digital, ela necessita de uma infraestrutura para tanto. Temos uma série de formas de provê-la, através de fibra ótica, através de satélites e através da conectividade propriamente. Mas precisamos de uma infraestrutura. E essa infraestrutura, veja, é o capítulo central desse tema, que é justamente o compartilhamento justo de rede, o financiamento justo de rede. Uma outra questão relativa à conectividade, inclusão digital e o tema que nós estamos tratando é a ideia de conectividade significativa, ou seja, não basta que as pessoas tenham acesso à internet, é indispensável que esse acesso seja um acesso adequado. Ontem, Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli tratou desse tema na parte final da sua exposição, ao mencionar uma categoria importante, letramento digital. Ou seja, as pessoas elas devem ter um conjunto de informações que lhe permitam acessar esse universo que é a internet, mas que lhe permitam, por exemplo, distinguir o que é fato do que é opinião, o que é... E, a partir dessa possibilidade de distinção, entre outras virtudes, não promover aquilo que se denominou de desinformação, que gera o que o ministro muito bem colocou ontem, infodermia, e que cria um ambiente nocivo de infrocracia, para usar uma expressão do Byung-Chul Han. Ou seja, no Brasil, nós não temos como discutir esse tema de forma isolada, apenas a partir de uma perspectiva econômica, se as OTTs devem ou não financiar essa rede de infraestrutura das telecoms. É importante que todo esse debate seja também permeável por essa vocação de desenvolvimento, essa vocação para o desenvolvimento do Brasil, a partir dessa perspectiva de levar a internet para as pessoas, mas não apenas o acesso à internet, mas um acesso qualificado que lhe promova uma cidadania digital. Bem, no tocante à sustentabilidade de infraestrutura, que viabiliza o fluxo de dados e serviços digitais, apesar do debate já durar alguns anos, foi somente em 2022 que reguladores ao redor do mundo, e aqui foi exposto pelo Oscar na introdução do tema, passaram a considerar a questão como uma real possibilidade, gerando acirrados debates entre operadores e conglomerados de tecnologia. Na fala da professora Annegret Goebel, nós já percebemos que o debate, de fato, é um debate bastante controverso. Em entrevista coletiva em maio do ano passado, e já foi mencionado pelo próprio Oscar na sua exposição, mas aqui vejo que nós estamos na mesma página, a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, afirmou ser essa uma questão considerada relevantíssima, acrescentando que os grupos de tecnologia não têm contribuído para viabilizar os investimentos na implementação da conectividade. Se isso acontece na comunidade europeia e se sente esse problema, imaginem como esse debate ele exige uma resposta na América Latina, na América do Sul, notadamente no nosso país, dentro dessa grande agenda de desenvolvimento econômico voltado para a inclusão digital, voltado para a conectividade significativa no país. No mesmo sentido, Thierry Breton, comissário do Mercado Interno da Comissão, demonstrou em diversas ocasiões que é favorável à demanda das operadoras e que lançaria ainda em 2023 a consulta mencionada pelo Oscar Peterson. Ou seja, é um debate que, no âmbito do Brasil, alcançamos. Por quê? Eu anunciei no início que a Anatel ela realiza um processo de
coleta de subsídios, que servirá para um primeiro debate formal a respeito do tema. Por uma questão de honestidade intelectual, é importante que eu contextualize isso. Existe no Brasil um grande debate, que começa agora, Oscar, que é a respeito se a Lei Geral de Telecomunicações ela permite que a Anatel possa desenvolver o debate do ponto de vista regulamentar. Ou se esse tema é um tema da esfera do Congresso Nacional. Eu me filio àqueles não por uma questão funcional, mas uma questão de enxergar do ponto de vista jurídico, que a Anatel ela tem sim a competência para poder desenvolver esse debate, até porque a Lei Geral de Telecomunicações, assim como qualquer documento legal, ela deve ser interpretada no seu tempo. Então, eu não posso pensar o serviço de acesso condicionado como eles foram pensados, por exemplo, quando o saudoso ministro Sérgio Mota concebeu, com a Comissão de Juristas, a LGT. Eu tenho que pensar o serviço de acesso condicionado hoje. Eu não posso entender apenas que a Constituição é um documento vivo e merece ser interpretado de acordo com o seu tempo. Eu tenho que entender também que a legislação ela merece ser interpretada de acordo com o seu tempo. Isso não é uma visão particularmente minha. Eu tenho aqui o professor e doutor desembargador do TRF da primeira região, Newton Ramos, que é um estudioso da interpretação jurídica e sabe da importância de se interpretar a lei de acordo com o seu tempo. Então, a nossa lei ela tem que ser interpretada de acordo com o momento, e o serviço de acesso condicionado que permite essa interpretação é o que nós temos hoje. Então, temos que interpretar, dando à Anatel essa possibilidade de ter as Big Techs como usuárias da infraestrutura de telecomunicações. E temos que entender o seu papel no âmbito da infraestrutura de telecomunicações. Então, é possível que o Congresso Nacional possa disciplinar o tema? Não há dúvida, está dentro da sua prerrogativa constitucional. Mas a Agência Nacional de Telecomunicações tem também, por previsão legal e por ser uma das duas agências constitucionais, o dever de regulamentar esse tema, que é um tema caro à nação, não apenas ao mercado. Então, o Fair Share, ou contribuição justa, refere-se justamente a isso, propostas de repasse de parte dos custos de atualização e manutenção da infraestrutura que viabiliza o fluxo dos dados digitais das plataformas e grandes empresas de tecnologia produtoras de conteúdo. Para contextualizar esse debate, eu gostaria de mencionar alguns dados importantes. Alguns foram apresentados pelo Oscar, mas outros eu consegui justamente hoje, para que se tenha uma ideia de como existe um descompasso entre as over-the-top, ou seja, as Big Techs, e as empresas de telecom, em relação àquilo que prestam de serviço. Vejam como é interessante. O negócio das OTTs, de provedoras de conteúdo, depende inequivocamente do que é feito pelas telecoms, sobretudo do que as telecoms fazem para adaptar constantemente as redes dos seus serviços. Alguns dados representam de forma inequívoca o desequilíbrio que caracteriza o sistema hoje. Primeiro deles, nos últimos 10 anos, os preços dos serviços de equipamentos de telecoms para o consumidor caíram menos de 28,5%, em comparação com uma média europeia de menos de 10%. Isso são dados da AGECOM e da Eurostat. O uso de serviços de aplicações. O uso de bytes por mês cresceu 10 vezes nos últimos 10 anos. Se comparar em termos de investimento em infraestrutura, nós temos aqui já uma necessidade de atualização de infraestrutura até para comportar o fluxo de dados. Se no âmbito do Brasil nós temos a necessidade, e a agência ela tem essa vocação social, de incluir o fluxo de dados, Oscar, ele vai, evidentemente, crescer em proporções não aritméticas, mas geométricas no país, em razão das nossas dimensões continentais. Um outro ponto importante, quando nós falamos de intensidade média de tráfego, de bytes por segundo, nós temos um dado, 11 vezes nos últimos anos. Além disso, o fator pico cresceu 20% nos últimos 10 anos. Ou seja, não há como nós
pensarmos que a infraestrutura ela conseguirá, nos moldes como temos hoje, se a necessidade de um incremento comportar a projeção de dados que tramitarão sem a necessidade de uma atualização. Então, eu não posso apenas reportar essa necessidade de atualização à responsabilidade das empresas de telecom. O que nós temos que pensar agora, isso temos conversado bastante, Ricardo, é o modelo, como é que isso ocorrerá. Claro que temos os mais diversos exemplos. Agora temos um debate que se encerra, no meu modo de ver, do ponto de vista judicial, na Coreia do Sul. É um benchmark para termos, mas não me parece que seja o único, Rony. Temos que pensar em soluções que sejam adequadas à nossa realidade, no caso, o Brasil. Em relação aos principais argumentos, o principal argumento reside no fato de que a grande parte do tráfego de internet ocorre por meio de fluxo de dados, decorrente de seus serviços e sem, por sua vez, uma contribuição para o custeio. Os altíssimos lucros a partir da utilização dessa infraestrutura gerariam uma assimetria injusta entre quem mantém a infraestrutura que possibilita o mundo digital, especialmente grandes conglomerados tecnológicos que fazem uso e até sobrecarregam essa infraestrutura, sem, contudo, contribuir para a sua sustentabilidade e expansão da infraestrutura. E quando nós falamos aqui sustentabilidade, na minha leitura, não é apenas uma sustentabilidade do ponto de vista formal, mas também uma sustentabilidade do ponto de vista funcional. Essa infraestrutura ela tem que atender uma funcionalidade, e uma delas é justamente a inclusão digital. De acordo com apelo feito pelos CEOs da Telefônica, da Vodafone, da Deutsche Telekom e da Orange, algumas das gigantes do setor de telecomunicação da Europa, a situação atual estaria se tornando insustentável. E esse é um debate que me parece muito sério em todo o mundo, não apenas nessas empresas de telecom sediadas na Europa. A situação estaria se tornando insustentável. O aumento substancial das atividades online e, consequentemente, do tráfego de dados requer investimentos constantes em atualização e em expansão da capacidade de infraestrutura, que não deveriam recair apenas sobre essas empresas, sob pena de se colocar em risco a própria qualidade entregue aos usuários finais. Volto a dizer, do Brasil, quando nós falamos de usuários finais, a nossa preocupação como órgão como uma autoridade de telecom, não é apenas no equilíbrio do mercado. Quando nós falamos, no âmbito do Brasil, de necessidade de sustentabilidade, de expansão, e falamos de usuários finais, nós falamos de toda uma camada da população desprestigiada do ponto de vista da inclusão digital. E aqueles que foram contemplados com uma inclusão digital formal necessitam daquilo que ontem foi dito por Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, de um letramento digital adequado, de uma alfabetização digital adequada. Sem essa infraestrutura que permita, porque o letramento digital só se dará também através do ato de prover a rede de infraestrutura de uma atualização. Só se faz letramento digital através da própria internet. Não há como se pensar em acesso à cidadania digital através de um letramento digital artesanal. Então, analógico. Então, é necessário se pensar em uma funcionalidade também social para esse debate no âmbito do Brasil. Nós temos que pensar, uma coisa é debater esse tema na União Europeia. Nós temos aqui uma discussão de equilíbrio de mercado. Outra, Ricardo, no modo de ver, examinar esse problema também sob a ótica de uma realidade social e economicamente diversa como a do Brasil. Você, como brasileiro e um estudioso da nossa realidade também, esteve diversas vezes na Amazônia recentemente e acompanhou o drama de se levar conectividade para povos originários, o drama de se levar conectividade para as populações mais longínquas. Então, isso tudo deve ser, quando nós falamos desse fomento, é pensar também que essa infraestrutura atualizada, ela deve ser voltada também para atender a esses propósitos do Estado brasileiro.
Ainda de acordo com a carta, os operadores hoje não estariam em posição de negociar termos justos com as gigantes de tecnologia, dadas suas fortes posições de mercado, poder de barganha assimétrico e falta de condições regulatórias niveladas voltadas para a sustentabilidade e expansão de infraestrutura. No entanto, Oscar, streamers de vídeo, jogos e mídias sociais responderiam hoje por mais de 70% do tráfego que circula nas redes, devendo, portanto, ser responsável as Big Techs, na minha compreensão, também compartilhada com o Ricardo, por uma parte proporcional do ônus. Volto a dizer, esse debate é complexo, é multifacetado, e é verdade que as empresas de telecomunicações têm investido amplamente na expansão de rede para acompanhar o aumento do fluxo de dados. Isso são dados que revelam essa expansão de investimento das telecoms no Brasil, na América Latina como um todo, na América Central, na Europa. Mas não há como se acompanhar o fluxo da rede hoje com a forma responsável, eu tenho que deixar isso claro, como as telecoms estão também atualizando. Há um descompasso de velocidade em termos de expansão dos negócios da internet e a infraestrutura. Então, esse é um debate que eu quis colocar a partir do ponto de vista do Brasil, que ele não pode ser levado em consideração apenas do ponto de vista econômico, em Big Techs e telecoms, mas deve ser examinado também a sua leitura a partir da promoção de uma causa maior. No âmbito do Brasil, que é o fair share, ele deve estar relacionado nos países em desenvolvimento, também com a sua vocação para a inclusão digital e conectividade significativa. Essa é a mensagem que eu passo a todos. A Anatel, não estou aqui fazendo uma defesa institucional, ela tem dialogado com as Big Techs, ela tem dialogado com as empresas de telecom, ela tem dialogado com o governo, por ser uma agência autônoma, tem dialogado com o Ministério, evidentemente, do Ministério da Comunicação, tem participado do debate internacional através dos fóruns específicos, tem dialogado com a academia, temos aqui. Mas, Rony, você que comigo compartilha de um sentimento comum, nós fazemos parte da grande região do país, Nordeste. Nós sabemos da dificuldade que é levar cidadania para os nossos estados. Principalmente hoje, cidadania digital. Esse debate ele é indispensável para que a cidadania digital possa ser promovida no nosso país. Muito obrigado, Oscar. Obrigado, Alexandre. Foi uma aula para todos. E eu quero só registrar aqui que o conselheiro Alexandre, junto com o professor Ricardo Campos, foram os primeiros a publicarem esse tema no Brasil, em artigos, e motivarem todo esse debate, né? Inclusive, o primeiro evento também é sobre o tema. Bom, agora vamos passar para o Felipe Groschel, representante e diretor da Telefônica na Alemanha. Muito obrigado pelo convite amável ao evento de hoje, ao diálogo de hoje. Aqui na Alemanha a gente diz, quando você tem dois juristas, você tem três opiniões, no mínimo. E eu acho que nesse tema isso também é o caso. Claro, nós temos posições bem diferentes que já foram apresentadas aqui hoje. A posição também da Anatel e da Alemanha são um pouco diferentes, e assim também o debate aqui na Europa é bem diferente. Temos diferentes posições, e nós, como Telefônica, temos aqui na Alemanha uma rede móvel com 40 milhões de cartões móveis
maior rede de telefonia móvel no Brasil também. Os meus colegas representam uma infraestrutura muito importante, a Supermarca O2, e todos nós, tanto no Brasil como aqui na Europa, para nós é importante a pergunta como as infraestruturas digitais serão na Europa, como essas redes serão ampliadas e como serão financiadas. Mas esse debate não vemos somente na Europa, mas também na América do Sul, na Ásia e também no país mãe das grandes plataformas, dos Estados Unidos, onde nós temos uma discussão parecida em relação ao Fair Share, ela se chama Fair Contribution, e onde nós temos uma decisão política que vamos ter uma regulamentação que vai levar ao fato de que operadores de plataformas vão ter que contribuir para que as redes sejam ampliadas futuramente. Isso não é nada específico do Brasil ou da Europa. Quer dizer que o tema hoje vai ser a ligação entre democracia e digitalização. E aqui eu vejo também uma relação a esse debate sobre o Fair Share, porque uma democracia forte precisa de uma infraestrutura digital forte e também um mercado digital forte. E nós na Europa, parecido ao Brasil, acredito eu, nós temos a situação de que nos mercados digitais somos cada vez mais dependentes de grandes atores que não vêm da Europa. O mercado de nuvem na Europa, a computação de nuvem, é dominado quase por completo por empresas americanas como Google, Amazon. Na área de software também grandes empresas estadunidenses. Na área de hardware, as grandes empresas vêm da Ásia e, afinal, não se trata somente de um debate de regulamentação, mas também um debate político, se nós queremos aceitar a longo prazo essa dependência como Europa, como Brasil, ou se nós queremos criar um quadro para que nós, como europeus, podemos investir mais, para ter mais pujança de investimento. Assim, nesse contexto, eu acho que nós temos que fazer esse debate sobre Fair Share. Nós, como Telefônica, acreditamos que uma regulamentação de Fair Share é necessária. Nós a precisamos aqui na Europa, porque os argumentos são parecidos àqueles que já ouvimos também de Oscar Peterson. Nós estamos vendo um aumento muito grande da demanda de dados aqui na Alemanha. Os clientes aqui aproveitam 40% a mais do que no ano anterior, quer dizer, um aumento de 40% ao ano. E essa demanda cada vez maior em relação a cada vez mais dados significa que temos que investir na infraestrutura para satisfazer essa demanda. Ao mesmo tempo, os preços para o consumidor, custos para o acesso, não subiram desde 2015, ao contrário, até caíram em 15% devido à concorrência acirrada e devido a uma regulamentação dessa concorrência, quer dizer, preços que estão caindo para produtos de acesso à telecomunicação, ao mesmo tempo uma demanda que está aumentando cada vez mais em relação aos dados, que traz consigo um forte investimento nas redes. E também a Comissão Europeia diz que aqui há uma lacuna de investimento para a ampliação da infraestrutura a nível europeu de 174 bilhões de euros até 2030, e nós temos que dar uma resposta a esse gap, como fechar esse gap. E nós estamos convencidos de que não pode ser somente uma resposta que se faz aqui normalmente na Europa, fazer isso com subsídios estatais, algo que vemos aqui na Alemanha, que é o que a senhora Gröbel também disse. Através de programas de fomento e subsídio, esse gap pode ser fechado. Isso, a longo prazo, não vai ser a resposta certa para fechar esse grande gap. E também não vai solucionar essa alta dependência que nós temos na Europa nos mercados digitais, os sistemas de nuvem da Google, da Amazon, somente reagindo com programas de subsídio. Fair Share é um princípio muito importante para fechar esse gap de investimento e, afinal, também contribuir para que
a infraestrutura para acesso, para fibra ótica, para a infraestrutura de nuvens possa ser ampliada e aprimorada na Europa. Fair Share também significa, isso é outro aspecto que ainda não foi mencionado aqui, um incentivo para a plataforma, para operadores de plataforma, para ter uma atitude de política responsável em relação aos dados. Hoje em dia, os operadores de plataformas, por exemplo, de streaming, podem colocar um enorme número de dados nas redes, eles não têm nenhum limite, nenhuma regulamentação que diz que eles têm que reduzir os fluxos de dados. Isso não é sustentável, custa muita energia elétrica. E nós precisamos de um incentivo regulatório para colocar um limite a essa atuação, para regulamentar os dados. E acreditamos que Fair Share poderia ser um instrumento muito bom para criar esse incentivo. Também acreditamos que deveria ser possível, ao nível legal, de implementar esse Fair Share na Europa. Muitas vezes isso, nós discutimos sobre neutralidade de rede, mas, a nosso ver, está claro que essa neutralidade não ficaria afetada por isso, porque não se trata aqui de limitar um tráfego, limitar a sua velocidade, não se trata de piorar alguma coisa perante o consumidor final, não, se trata de uma necessidade de negociação sobre a regulamentação para que os operadores de grandes plataformas que são responsáveis pela grande maioria desse tráfego possam negociar com as grandes operadoras de telecomunicação sobre uma taxa. Isso não acontece no momento porque eles não veem nenhuma necessidade, porque eles no momento têm esse serviço de forma gratuita e no momento têm como base essa neutralidade das redes e dizem vocês são obrigados a transportar os nossos dados porque essa regulamentação em termos de neutralidade os obriga. E isso leva ao fato de que nós, como operadoras de telecomunicações, não temos nenhuma chance de negociar. Quando nós queremos falar com Microsoft, Apple, Netflix, para falar com eles sobre uma taxa, isso não leva a nada. E aqui nós pensamos que o mercado realmente fracassou. Nós temos uma assimetria entre os operadores das plataformas e nós não temos nenhuma chance de negociar com eles e, por isso, nós exigimos que tenhamos uma regulamentação a nível europeu que leve a uma obrigação de negociar. Isso ainda não é um imposto, ainda não é uma obrigação de pagar alguma coisa, mas um primeiro passo, uma obrigação de participar em negociações comerciais. E caso essas negociações fracassassem e não chegaríamos a uma postura comum, um segundo passo, aí poderíamos ter um mecanismo de arbitragem proposto por nós, para que, nesse caso, então, a agência reguladora poderia definir uma taxa. Mas isso só aconteceria se nós não chegássemos a um acordo durante as negociações. Talvez só para finalizar, eu gostaria de descrever como é a situação aqui na Europa. Parecido ao Brasil, nós temos uma consulta, a Comissão Europeia fez uma consulta e todos estamos esperando a interpretação dessa consulta. A Comissão Europeia quer publicar os resultados nas próximas semanas e depois disso nós vamos esperar uma decisão política por parte do legislador, como ele vai lidar com esse tema e quais são as condições quadro que o legislador na Europa quer criar para garantir o refinanciamento da infraestrutura no futuro e colocá-la numa base melhor. Esse debate vai continuar, hoje há um status quo, vemos diferentes posições e estou contente em poder participar também futuramente nesse debate. Muito obrigado pelo convite e eu diria que eu sou quase o único que fala alemão e por isso eu gostaria de agradecer aos intérpretes que estão garantindo aqui a comunicação do meu discurso. Muito obrigado. Parabéns, Felipe. São as dores, né, das empresas de telecomunicações. Bom, agora vamos chamar o David Fauci, que é da Internet Society.
Ninguém me falou que seria preciso fazer isto em português. Eu falo um pouquinho, mas vamos tentar de fazer em portuñol. Aunque o material que eu trace está em inglês. Se consigo abrir. Ok. Para aqueles que não conhecem a Internet Society, nós fomos criados há 30 anos pelos pioneiros que criaram a Internet. E temos a missão de defender a Internet como uma infraestrutura aberta, globalmente conectada. Este asunto de co-sharing, eles falam de fair share, nós não gostamos a palavra fair share, porque implica que tem algo unfair que está acontecendo e nós não achamos que isto seja o caso. O assunto é compartilhar os custos, é por isso que nós utilizamos aqui a expressão co-sharing. Nós fomos criados, como estava explicando, há 30 anos. Acho interessante, nosso trabalho é assegurar que a internet continua funcionando como está funcionando até agora. Eu acho também interessante explicar como é que nós temos, onde proviene o orçamento da Internet Society. Os criadores da internet regalaram para nós a gestão do .org. Cualquier website que está no mundo que tiene un .org da para nós una pequeña cantidad y eso da para nós 85% do orçamento. Ao mesmo tempo temos un 15% adicional que tiene como origen contribuciones de grandes empresas que piensan, que achan que a internet é importante. Aí temos as grandes Big Tech, pero tamén temos as grandes operadoras de telefonía. A Etno é miembro da Internet Society. Por tanto, nós estamos neste debate un pouco ao meio, mas, na verdade, non se trata de un debate entre Big Tech e operadoras de telecomunicações. Isto non está bien. Disculpen por isto aí. Non son tech contra telcos. Na verdade, o que está en peligro aquí é a internet mesma. E isto está reflexado nas contribucións da consulta pública da Comisión Europea. Temos a sociedade civil, tenemos intermediarios da internet e empresas que construyen infraestructura, IXPs, Internet Exchange Points, tenemos creadores de conteúdo, temos os mesmos asociacións de consumidores que están en contra destas propostas, a academia e os reguladores, como ya vimos aquí con a presencia do regulador alemán. Eu non sabía que a señora alemán iba a presentar, mas eu coloquei aquí as conclusións da BEREC no último documento sobre este asunto. Para eles fica claro que non existe falla do mercado. Un asunto que é explicado de maneira medio certa. É o asunto do crecimento do tráfego, eso existe, é verdade, mas eso non conlleva, non trae máis custos para as operadoras, por lo tanto, non ten sentido orientar o debate por este lado. Outro asunto que debe ser explicado é que non son as grandes Big Tech quienes puxan o tráfego na internet, son os clientes das operadoras quienes reclaman aquele tráfego, por lo tanto, os Big Tech non son responsables por ele. E como concluyó a BEREC, esta propuesta podría traer un damage, un daño, en portuñol non sei como se fala de daño, ao ecosistema de internet. Tamén crear un problema de competencia entre os ISPs. Temos un exemplo claro, o que aconteceu na Corea do Sul. Eles son o único país do mundo que ha creado obrigações similares a estas que están demandando as operadoras, grandes operadoras europeas. Nos fixemos un estudo
o Internet Impact Brief, nós temos unha ferramenta para analizar propostas de políticas públicas que afectan a Internet, e nós fixemos este estudo e as conclusións foron claras. A Corea do Sul, que no pasado efectivamente foi un exemplo dentro dos países da OCDE como por boas prácticas para despliegues de infraestructura de banda larga, agora eles baixaron e están con unos indicadores que son os piores, por exemplo, no asunto da latencia de datos, o tempo que tarda os dados en chegar aos usuarios finais. Tamén outra parte importante é o incremento da dominancia das operadoras. No Corea do Sur agora houve un problema entre unha operadora e a Netflix, e eu sei que porque eu participei no IGF de España há 2 semanas, as grandes operadoras eles utilizan este exemplo como entre a operadora South Korea e Telecom e Netflix como un exemplo o que debe ser feito. Efectivamente, unha negociación comercial é o que nos vemos como unha boa maneira de resolver este problema. Mas non é unha coisa nova, porque aquí temos o director o CEO da Telefónica e o CEO da Netflix, que há 5 anos, como poden ver na parte de baixo da presentación, eles fixeron un acordo comercial para asegurar o tráfico de dados entre as dúas empresas. Por tanto, este tipo de solucións que as operadoras falan que non son posibles, na verdade, evidencia que isto pode ser feito sin problema nenhum e sin regulación porque non é precisa. Nos vemos tamén que as operadoras ten unha doble linguaxe cando eles falan deste asunto para os reguladores ou para o público en geral, e cando falan con seus inversores ou investidores. Eu colei aquele texto do último documento da Telefónica de investidores. A Telefónica ele diz que já fez cobertura 5G para quase 90% da populación en España, e tamén aquí en Alemania. Por lo tanto, este asunto de que as infraestructuras deben ser feitas e que non ten dinheiro para facer, para mí non queda claro cando eu faço a lectura do que as mesmas operadoras publican para seus investidores. Eu colei aquí o exemplo da Telefónica porque é a empresa que mellor coñezo, mas as outras operadoras grandes de Europa ten a mesma situación. Por tanto, este asunto de que non ten dinero para afrontar os investimentos é unha verdade a medias. O asunto, a gráfica máis abaixo, poden ver o que nos achamos que acontecería con o diñeiro do Big Tech, si ele é reclamado para pagar as operadoras. Nos vemos aquí que o pagamento de como se fala, dividendos, se fala en portugués tamén, a retribución aos accionistas sería incrementada aínda máis. Por lo tanto, aquí o que nos vemos é eu acho que é isto. As operadores de telecomunicações non gostan do modelo de internet de facer as redes. Eles gostan antigo modelo, algúns recordarán cando costaba moito dinero facer unha chamada internacional ou unha chamada mesmo local, ou unha chamada dentro dun país con regións como o Brasil, que cada salto tenía un custo. Eso, la factura final de cada llamada era horrible. É por a maneira que foron diseñadas e construídas as redes de telecomunicações. A Internet foi construída de unha maneira diferente. É preciso explicar isto porque
a proposta vai en contra do modelo de conectividade de Internet. A Internet funciona de seguinte maneira: cualquier rede que quere incorporarse a Internet ten que falar con apenas unha rede que ya está conectada, facer un acordo, e os usuarios daquela rede poden ter conectividade con cualquier usuario da Internet do mundo. O que as operadoras de telecomunicacións queren é recuperar aquele modelo que eles criaran de facer negociación entre todos. Eso incrementaría os custos de maneira absurda. Sí, yo creo que aí temos que terminar ya. Outro asunto é que eu acho que as mesmas Big Tech gostarían do modelo como o modelo que as operadoras proponen, porque si isto acontece, finalmente eles terían preferencia con o seu tráfico sobre as redes das operadoras, encontrarían unha maneira de non pagar, porque eles justificarían todos os investimentos que eles ya están facendo, farían unha deducción das contribucións e incrementarían a dominancia destas grandes Big Tech. E finalmente aquí un llamado a no politizar a Internet. Foi mencionado aquí o comisario Breton. O que non foi falado foi que no pasado ele foi o CEO da Orange ou do France Telecom. E por isto que ele trae, dentro da Comisión Europea, ele ten este asunto do fair share como uno dos grandes asuntos a resolver. Nos falamos que é moito importante facer un análisis de impacto de cualquier política que afecte a Internet. Nos criamos esta ferramenta que utilizamos no caso do Corea do Sul e achamos que é preciso facer o mesmo exercicio con este tipo de propostas das operadoras. Se ha falado aquí de la cobertura a regións remotas. Claro, é preciso facer un esforzo para llegar. Tenemos outros mecanismos como os fondos de servicio universal, que tamén son ferramentas que poden ser válidas. Outros modelos como community networks que tamén poden ser utilizados con este fin. Eu acho que estamos ya tarde e vamos a encerrar aquí. Obrigado. Obrigado, David. Esse tema é polêmico mesmo. Acho que nos próximos meses muitas coisas vão ir aparecendo e vai esquentar mais o debate. E temos que já falar com o Ricardo para no próximo a gente ter o resultado dessa discussão. Não é? Muito bem. Gostaria de agradecer os tradutores pelo brilhante trabalho aqui conosco. E declaro encerrados os trabalhos. Obrigado.